Eu sou Tereza Nogueira, mulher, mãe, delegada de polícia, mas isso tudo vocês já sabem. Vocês sabem também que eu sou apaixonada por transformação pessoal e social e que esse podcast tem um objetivo lindo de ajudar mulheres a saírem da violência, de incentivar, de encorajar e de trazer informação de qualidade e casos da vida real pra gente. No episódio de hoje, chamado Desconstruindo Crenças na Violência Doméstica, vamos falar sobre crenças limitantes, crenças de legitimação da violência e vamos entender como a psicologia e o autocuidado podem ajudar você a sair disso. Para isso, trouxemos uma convidada super especial que aborda esse tema do jeitinho que a gente gosta, com profundidade e leveza. Larissa Costa é psicóloga clínica, supervisora e mestranda em psicologia cognitiva pela UFPE, fundadora do Instituto Aleris, atua com terapia cognitivo-comportamental, TCC, e terapia da aceitação e compromisso, ACT, na formação de novos profissionais. É coordenadora da Comissão de Comunicação da ATC-PE e apaixonada por construir pontes entre ciência, escuta e transformação social. E eu acabei de saber, minha gente, a mulher é baixista. Larissa Costa, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Eu quero dizer que é um privilégio ter você aqui. Muito obrigada por ter dispensado um minuto do seu tempo para essa conversa, para esse bate-papo tão gostoso com a gente. O privilégio é meu. Muito obrigada pelo convite. Pois é, então vamos começar? Vamos começar. Eu quero saber, a pergunta que não quer calar. O que fez com que Larissa Costa, eu quero saber naturalmente um pouco sobre sua vida, mas o que fez com que Larissa Costa resolvesse, na área dela, como psicóloga, atuar ajudando mulheres vítimas de violência? Tereza, essa pergunta é boa, viu? E é uma pergunta, assim, que marca a minha carreira como psicóloga, porque naturalmente, desde que eu comecei a atender, né, faz 8 anos que eu atendo ininterruptamente, mulheres chegavam no meu consultório e aqui e acolá elas traziam demandas que estavam associadas a gênero. Ou seja, elas passavam por determinadas situações pelo fato de serem mulheres. E você foi percebendo isso de cara? Fui percebendo isso com o passar do tempo. Depois, outros casos, né, de mulheres que sofriam violência foram chegando, né, e aí eu fui me aprofundando mais na temática. E o meu projeto de pesquisa, né, no mestrado, propondo um estudo em inteligência emocional, qualidade de vida e crenças conjugais em mulheres que sofrem violência perpetrada por parceiro íntimo. Então, foi assim. E veio de uma inquietação também, né, como mulher também nesse mundo, né, por passar por situações também difíceis, né, nessa experiência de ser mulher na sociedade que a gente vive. E tem um chamado ético aí, né, o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso devolver também para o mundo, né, com o meu trabalho. Que coisa linda. Então, você decidiu que seria psicóloga ainda muito cedo ou já foi na maioridade? Não, eu estava estava finalizando lá a escola, entrei na faculdade, fiz o curso, né, e aí... Você sempre quis ser psicóloga? Sempre quis ser psicóloga. Foi uma decisão consciente de muito tempo, na verdade. Sim. Que bom. Eu sei que você trabalha com TCC, com ACT. Conta pra gente especificamente do que se trata, como esses dois tipos de abordagem, essas duas terapias funcionam na real. Eu acho interessante a gente conversar um pouquinho sobre essa questão das abordagens, porque isso muitas vezes pode ser um impeditivo para as mulheres buscarem terapia ou pensarem, né, se uma determinada abordagem pode ser mais útil do que outra, né? Você trabalha com as duas, não é? Não, mas assim, de maneira geral, existem várias abordagens, né, como a psicanálise, por exemplo, Sim. A gestaltoterapia, né? Existem outras abordagens, terapia comportamental dialética, né? E assim, o mais importante é fazer terapia, né? Assim, é realmente se fortalecer no espaço terapêutico. Hoje eu trabalho com TCC e ACT, né, terapia de aceitação e compromisso e terapia cognitivo-comportamental. E o que eu posso falar, assim, sobre como é esse trabalho com essas abordagens nesses casos, é o seguinte: a TCC, ela é uma abordagem que trabalha cognição e comportamento. Cognição é o que a gente aprende, né, é o que a gente interpreta, né, o que a gente carrega, né, a partir das nossas percepções
e vivências, né? E o comportamento também vai ser uma coisa que a gente aprende, a forma como a gente age e reage frente às situações, né? Para isso, a TCC tem um trabalho de reestruturar as crenças. Então, crenças que são consideradas desadaptativas, né, ou seja, aquelas crenças que são rígidas, que são inflexíveis, né, são chamadas assim, crenças desadaptativas, porque fazem com que o ser humano não se adapte às situações que ele precisa lidar. São crenças que podem ser adaptativas ou desadaptativas, né? Então, acho que vale explicar o que são crenças, né? Também para a gente poder entender assim, que crenças são elementos, são conteúdos psíquicos, são construções, acho que essa é uma palavra melhor, são construções que a gente faz e que fazem com que a gente sintetize as nossas experiências, né? Então é isso, elas podem ser adaptativas quando ajudam a gente a viver melhor e desadaptativas quando atrapalham e geram conflito e etc. Então, o trabalho com a TCC é um trabalho de reestruturar algumas crenças, né, que são muito comuns, assim, em mulheres que sofreram violência, né, acho que depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, essas violências todas, que a mulher pode sofrer na sociedade ou no ambiente doméstico. E é um trabalho também de psicoeducação, né, porque muitas mulheres passam por problemas, né, e violências nos relacionamentos que vivem, mas elas não conseguem nomear. Sim. O que a gente entenderia como pequena violência ou grande violência, e o que seriam questões que ela precisaria ou resolver ali na relação, ou situações que ela precisaria realmente de um apoio profissional em delegacias, terapia, fortalecimento de rede de apoio, né? Então, esse trabalho da TCC com a psicoeducação é um trabalho bem importante para ajudar a pessoa a nomear. E traz resultados bacanas para mulheres vítimas de violência. Porque a gente traz um olhar, Tereza, de questionamento. Então, a gente não parte de um lugar de saber e de avisar para a pessoa, né? Então, a gente parte de uma ideia de ensinamento, de pensamento crítico, de desenvolvimento, né? Que vai ajudar a pessoa a chegar lá. Exatamente. Não vai mostrar o caminho, vai iluminar. Exatamente. Entendi. E de ter comportamentos que são coerentes, né, com aquilo que a gente vai entender como saúde, como proteção à mulher, né? Então, assim, um profissional de saúde mental, um profissional que está ali muitas vezes para orientar, né, essa mulher para como ela pode lidar com aquela situação. E fazendo esse comparativo com a terapia de aceitação e compromisso? A ACT é uma abordagem que trabalha com uma parte mais... Ela é experiencial, assim como a TCC, mas ela tem ela tem um elemento bem interessante que é a autocompaixão. Né? Então, a gente trabalha muito com essa ideia de compassividade. E a ideia, né, na ACT é uma ideia central, né, que a gente chama carinhosamente de hexaflex, que é um hexágono, né, e que fala sobre alguns processos mentais, que se esses processos mentais estão bem desenvolvidos, a gente entende que essa pessoa tem mais qualidade de vida, ela está menos propensa a desenvolver psicopatologias. Um exemplo, né, desses processos são a difusão cognitiva, por exemplo, né, muitas vezes uma mulher se mantém, né, uma das coisas, né, que fazem com que uma mulher se mantenha numa situação de violência são crenças do tipo, eu mereço isso, se eu sair dessa relação eu vou ficar sozinha, vou ficar desamparada, né? Então, quando se propõe essa ideia de difusão cognitiva, a gente entende que são eventos mentais e que esses eventos mentais podem ser só eventos ou podem significar realidade, mas se significar realidade, a gente precisa, então, lidar com isso, construir, então, rede de apoio, fortalecer o contato com outras pessoas, né? É um trabalho também na ACT que a gente faz com valores, né? Então, mulheres, muitas vezes, que passaram muito tempo numa relação, né? Ou que já trazem crenças religiosas, crenças mais tradicionais sobre a relação, elas entram no momento de divórcio, né? No momento de denúncia, são mulheres que não se veem, elas não entendem quem são, elas não entendem os próprios valores, né? E então é um trabalho muito bonito que é feito de resgate, né? E de descoberta até, né? De quem sou eu e de como é que será a minha vida daqui para frente. Nossa, então se ela não consegue nem se enxergar enquanto sujeito, imagina enxergar se vive ou não uma violência, né? É verdade, tu agora trouxe um ponto, né? É um insight bom esse, é verdade. Não reconhecer nem o que está passando, né, quanto mais aquilo de bom que ainda tem para acontecer na vida, né? E essa situação, aliás, ela fica mais densa ainda quando há filhos, né?
Porque aí essa visão de família também, ela tem uma coisa assim de eu vou estar destruindo a minha família, né? Isso aqui não é legal. Falei de religião agora há pouco, né? Às vezes são, assim, a gente não tem suporte teológico em nenhum manual, em nada, né? Em nada que a gente tenha publicado no planeta Terra que oriente uma mulher a sair de uma situação violenta ou como lidar com uma situação violenta. Então, é realmente um tema muito delicado. Larissa, na prática, pode acontecer da mulher começar com uma abordagem, por exemplo, a terapia de aceitação e compromisso, e depois mudar para outra abordagem, a TCC. Você percebe, você usa mais frequentemente uma do que outra no que diz respeito às mulheres vítimas de violência? Hoje a gente tem uma linguagem científica que a gente fala da terapia baseada em processos. Então a gente vai lidar com as demandas que o paciente vai trazendo, né, a cliente, a paciente vai trazendo, numa ótica de necessidade. Então a gente vai poder justificar isso em prontuário, né, terapêutico, quais são as nossas condutas na clínica com base na necessidade que aquela pessoa está apresentando, né? Por isso que eu te disse assim que não é sobre uma abordagem específica ser mais efetiva nesses casos, mas a terapia é mais efetiva assim do que outras coisas, do que silenciar, do que, né, assim... Terapia é vida, né? Terapia é vida. Eu faço, né, e também, né, como paciente, como psicóloga. É muito bom. Muito interessante. Eu tenho uma percepção, não sei se é a mesma sua, de que ainda existe uma barreira com relação a fazer terapia. Você percebe que isso vem mudando muito rapidamente? As mulheres têm procurado mais fazer terapia? Ou você ainda percebe alguma resistência? Eu escuto falar assim, mas terapia é só para ficar falando do passado, né? Abre aspas, como se isso fosse muito pouco, na verdade. Existem mitos, crenças que impedem essas mulheres de procurar ajuda terapêutica? Olha, de maneira geral, o público que mais procura terapia são mulheres, né? Então, assim, mas de maneira geral a gente vê isso nos serviços de saúde, né? Que as mulheres acessam mais os serviços de saúde, né? Tem um cuidado maior, né? Muitas vezes são vistas, né, nos sistemas de saúde como poliqueixosas, né? E isso é um dificultador, muitas vezes, né, dessas mulheres procurarem ajuda terapêutica, né, um processo terapêutico. Então, sim, tem muitos mitos ainda, né, como, por exemplo, uma mulher que começa a fazer terapia, quem faz terapia é louca, né, quem faz terapia... Nossa, isso também já ouvi muito. Essa é clássica, tem algum problema ali que ela não está conseguindo resolver. Até o próprio companheiro ou companheira ali, né, considerando uma relação com uma outra mulher, coloca, assim, muitas vezes esse peso, assim, vai fazer terapia, mas tá diferente, né, mudou o jeito e tal, né, e aí isso muitas vezes faz com que a mulher não permaneça, não continue. E contribui para o afastamento dela, né? Contribui. É por isso que você tá querendo procurar uma terapeuta, tá louca mesmo, é coisa de mulher louca. Exato. Isso da terapia. Exato. Recentemente a gente teve um caso, né, me parece que no Rio Grande do Norte, não sei se a doutora ficou sabendo, de uma pessoa que fazia terapia, uma mulher, né, e o marido foi no consultório da psicóloga. Nossa, não fiquei sabendo. Pois é, e aí... Praticou um ato de violência contra a psicóloga. Foi, né, então a psicóloga faleceu e tal, então realmente, assim, a gente vê, sim, que existem muitas coisas que impedem a mulher, mas a gente tem também o advento, né, das redes sociais, da internet, e aí a gente consegue também encontrar espaços que a gente pode levar mais informação, como é o caso aqui da gente, né? Essa discussão, esse bate-papo, né? Fazendo com que outras mulheres possam perceber, né? Esses problemas, esses conflitos, né? Que passa pelo social, né? A violência é um fenômeno histórico, mundial, né? Mundial. E que bom que hoje a gente tem terapia até online. Não é? Coisa então, boa. Dá até para fazer terapia sem ninguém ficar sabendo, se a pessoa tiver essa barreira. Pronto. Então, hoje não tem desculpa, né? Não tem desculpa, não. Vamos falar, Larissa, sobre crenças legitimadoras da violência. Né? Já vi que você fala sobre isso. Existem crenças que, de alguma forma, tentam legitimar os atos violentos. Com relação falando de masculinidade e de feminilidade, quais as crenças que você percebe que mais se repetem no ideário dos dois lados? Você me pergunta isso de uma maneira social, assim, a mulher na sociedade, ou você me pergunta isso numa relação? Numa relação. Tá. Existe uma escala
que essa escala inicialmente ela foi criada em Portugal, mas ela foi adaptada para o Brasil, que é a escala de crenças sobre violência conjugal. Essa escala ela pode ser aplicada em pesquisas com homens e com mulheres. E ela faz uma pesquisa, ela considera 5 temas, né, principais. Então, se criam assertivas, né, durante toda a escala, né, e aí essa mulher ela vai ter uma escala ali de 0 a 5, aquele homem vai ter uma escala de 0 a 5 para dizer o quanto que ela acredita ou quanto que ele acredita naquela crença. Uma delas, né, é mulheres ou esposas que se comportam bem tendem a evitar a violência, ou tendem a não sofrer, ou E o que é mulheres que se comportam bem? Pois é, eu me faço essa pergunta também, né? Então a gente tem um direcionamento social, a gente tem um direcionamento religioso muitas vezes, a gente tem um direcionamento cultural, né? Então é um fenômeno que muda, né? A violência contra a mulher é um fenômeno presente no mundo, mas muda, né? De cultura para cultura, né? Uhum. Que a gente vai percebendo como agressivo, como ofensivo ao feminino, né? No que diz respeito à mulher, quais crenças legitimadoras dessa violência uma mulher, você percebe que muitas mulheres têm essa crença e de alguma forma elas utilizam essa crença para justificar se mantendo numa relação violenta? Sim. Crenças que aí podem estar associadas a situações reais ou podem ser coisas criadas também nesse movimento aí que eu estava te falando, né? Então, nesse movimento que eu estava te falando, né, uma construção assim que já vem da menina pequenininha, né, é que não é certo sair de relações, casamento é sagrado. Casamento é para sempre. Casamento é para sempre. Meus filhos precisam de um pai. No caso de relações com outras companheiras também, uma coisa que faz com que essas mulheres se mantenham em relações. Poxa, a minha primeira relação com uma mulher, é o meu primeiro, eu lutei tanto por isso, eu assumi isso e agora eu vou sair, né? Então, acho que é uma coisa importante a gente considerar também que existe uma simetria de gênero, né? Então, a violência contra a mulher, ela não é praticada só por homens, ela é praticada por outras mulheres também. Sim. E isso precisa ser mais falado, né? Porque se o serviço os serviços que recebem as mulheres, eles estão em falta com uma relação que é tida como tradicional na nossa sociedade, imagina no que está sendo sobre direitos que estão sendo conquistados agora, né? Assim, então, realmente é algo que a gente precisa pensar e se capacitar para receber essas pessoas. Felizmente, a gente tem centros de apoio, né? Então, a gente tem sites, né, que cuidam, né, que dão informação para essas pessoas, profissionais que cada vez mais vêm discutindo e se apropriando desse lugar, das assimetrias de gênero. Você trabalha também, de alguma forma, qualificando profissionais da área de saúde, é isso? Sim. Profissionais em geral, não só da área da psicologia. Não, profissionais de psicologia. Profissionais de psicologia. Profissionais de psicologia. Você sente que na maioria esmagadora os profissionais de psicologia estão prontos, estão inclinados a atender mulheres vítimas de violência? Tereza, eu acho que a gente está numa construção, sabe? A gente faz um curso de psicologia, eu fazia, né, quando eu me formei, há um tempinho, né? A gente preenchia um prontuário e colocava lá se fulano era homem ou mulher, pelo que a gente olhava, né? E era isso e nem sabia por que estava colocando aquilo, né? Hoje em dia a gente tem espaços, né, em supervisão com profissionais mais experientes, onde a gente pode perguntar para o colega que está iniciando, você sabe por que você marcou ali no prontuário que essa pessoa é uma mulher? Isso te ajudaria a entender talvez essa questão que ela está trazendo. Se ela fosse um homem, ela estaria passando por essa situação de uma forma diferente. Então, o que eu posso ver, assim, e com as publicações recentes, né, de colegas maravilhosos, assim, do Brasil todo, é que o pessoal está realmente estando mais atento, né, a questões de gênero, de raça, de sexualidade, que são fundamentais para a compreensão integral do ser humano, né? Perfeito. Eu vi um vídeo seu que você fala sobre a necessidade de dizer não. Olha, nós mulheres, nós temos muitos braços, muitos tentáculos, né? Acho que muitas vezes a gente entra cuidando de tantas áreas, achando talvez que tem que cuidar de tudo e vai acumulando mais e mais funções. E chega uma hora eu também percebo que algumas mulheres têm dificuldade mesmo de dizer não.
Nas suas terapias, nos seus atendimentos, você identifica isso como uma constante? Nossa, muito. Muito. A mulher que está em relações, por exemplo, que muitas vezes entra em relações onde as pessoas com as quais ela se relaciona são pessoas que estão indisponíveis, né? São essa coisa do não, assim, no sentido de entender seus próprios limites. Às vezes é o outro que está dizendo qual que é o limite para essa mulher, né? E assim, disso também vem o papel, né, da sociedade de mostrar que o limite está muito antes do que a gente acha que é, né? Não é normal a gente ter medo de voltar para casa desse jeito, né? De pegar um transporte e voltar para casa. É um direito que as pessoas peguem, acessem um transporte público e voltem para casa sãs e salvas, né? Sem correr risco. E acho que uma coisa também interessante a se colocar é que as mulheres, além de tudo, né? Medo de ser roubada, medo de ser morta, tudo que for, né? Que o homem Se também tem. constrangida sexualmente. Exato, ainda tem essa questão sexual, né, dos olhares, de crimes mesmo, sexuais, estupro, enfim. Dizer não dentro do ambiente doméstico. Você acha que, de alguma forma, a dificuldade de dizer não pode aumentar a tolerância da mulher à violência? Com toda certeza. E isso é um dos fatores, na verdade, né? Quanto menos essa mulher diz não, né, mais fica nítido que há uma lei ali que não é ela que está colocando, né? Existe uma lei ali maior, né? Alguém Então, impõe as regras. alguém impõe as regras e tem aquela ideia assim que a mulher ela é mais mansa, a mulher é mais cuidadosa, a mulher é mais, né? E o homem não, né? O homem vai botar aquela coisa, não sei o quê. Então tem essa visão assim, né? E são coisas que assim a gente precisa refletir. Eu digo refletir assim, né? Sobre como isso propaga, né? Ou amplia essa sensação social e o quanto isso legitima algumas pequenas violências, né? Então, a coisa da proteção, o homem vai me tirar de um lugar onde eu tô mal, de onde eu tô mal, né? Mas, como assim? Quem é esse homem que vai me tirar desse lugar? Ele vai me levar para onde, né? Aquela história que a gente vai crescendo, né? A geração ali, até os anos 90, né? Anos 2000, a gente tem uma mudança de cenário importante, né? Com a revolução tecnológica digital. Mas até ali, os anos 90, a gente vê uma construção desse campo afetivo da mulher baseada numa história que o príncipe, a vida dela não é boa e um príncipe vai salvá-la e esse vai ser o final feliz. Nossa, o príncipe ainda se repete, né? No que diz respeito às violências, vamos pensar aí nos diversos tipos de violência. Sim. Quando a gente pensa numa psicóloga, não, a psicóloga vai falar da violência psicológica, mas na verdade uma psicóloga pode atender uma mulher que sofre ali vários tipos de violência. Uhum. Tu pode falar sobre elas? Posso falar sobre elas. Bom, as violências, o que a gente vai compreender como violência contra a mulher, sendo ela doméstica ou não, são 7 tipos de violência, que é a violência física, sexual, patrimonial, psicológica, obstétrica, institucional e moral. Dessas todas, só a institucional e a obstétrica não podem ser vividas na relação conjugal. Mas as demais, todas, a física, sexual, psicológica, moral e patrimonial, são comumente vivenciadas, né? E se a gente vai fazer também um recorte, por exemplo, de uma mulher idosa, né? Então, muitas vezes ali ela passou a vida inteira entendendo que aquele homem seria o provedor, né? E em tal momento, por alguma situação importante, enfim, encarregada por toda a vida de mudança, resolve se separar, resolve se divorciar, mas tem essa violência patrimonial. Essa mulher não tem direito às coisas que foram conquistadas ali naquela relação, né, no casamento, enquanto ela estava em casa, cuidando dos filhos, tendo a função ali de estar no ambiente familiar, doméstico. Entendi. Com relação à violência sexual, isso é muito tratado nas suas terapias? É uma constante? Sabe uma coisa interessante, Tereza? A gente acha que a violência sexual, a gente tem a visão de que a violência sexual ela é o estupro. Mas a violência sexual também inclui comportamentos como obrigar uma mulher a assistir pornografia, obrigar uma mulher a se fantasiar, por exemplo, né? Assim, qualquer ato, né? Qualquer conduta que induza uma mulher a ter comportamentos
eróticos ou sexuais e que ela não queira, né, sem o consentimento Sem dela, consentimento. são considerados como violência sexual. E é interessante esse processo, né, porque a violência psicológica ela está sempre atrelada a outras violências. Melhor dizendo, né, outras violências estão sempre atreladas à violência psicológica. Então, dificilmente, assim, eu não consigo nem pensar, assim, nem a nível de experiência, nem a nível de estudo, assim, de dado mesmo científico, algum fenômeno desse, de violência, vir sem a violência psicológica. O que faz com que muitas vezes essa mulher não reconheça, né? Então, o processo de terapia acaba sendo um espaço, né? Quando você pergunta assim, é uma coisa que aparece muito na clínica, aparece muito, né? E essas mulheres não conseguem ali enxergar, né? Relações sexuais, por exemplo, para manter o casamento, Sim, né? o famoso estupro marital, não é? Pois Que é, ainda é uma constante. é verdade. Com relação à violência psicológica, eu já atendi algumas mulheres, por exemplo, que tinham muita dificuldade de perceber que sofriam violência, principalmente quando elas diziam, não, mas veja, eu não sofro violência patrimonial, ele não me bate, né? Violência sexual não acontece, não me xinga, mas ele faz um monte de outras coisas, realiza um monte de outras condutas que deixam claro que aquela mulher, sim, sofre violência psicológica. E aí eu costumo dizer que é muito silenciosa e às vezes, por ser tão silenciosa, pode ser muito perversa, né? Porque a mulher começa a entrar, eu já atendi mulheres num processo de adoecimento, e eu não sou da área, mas você consegue perceber muitas vezes na delegacia uma mulher adoecida do ponto de vista emocional, psicológico. Você, quando atende mulheres nessa situação, que ela chega dizendo, não, mas não teve violência patrimonial, não me batia, quais são as condutas mais repetitivas que os agressores de mulheres, esses abusadores psicológicos, mais praticam contra elas? Existe um fenômeno que foi trazido, adaptado, né, do inglês, gaslighting, você já ouviu falar? Sim. Que é essa coisa de dizer que o que a mulher falou, o que esse abusador falou, ele falou, mas, aliás, a mulher entendeu errado, ou tá ficando doida, não falei isso. Tá louca, tá vendo coisa onde não existe, né? Vendo coisa onde não existe e tal, né? E essas mulheres, muitas vezes, foi interessante essa pergunta que você fez, porque às vezes as mulheres chegam com esse discurso, né? Tô pensando que sou bipolar, porque eu noto que meu humor muda, né? Tô pensando que eu posso ter TDAH, porque eu esqueço muito das coisas, né? Sendo que, veja, tanto um transtorno de humor quanto um transtorno de neurodesenvolvimento, né, nesses casos, eles demandam um histórico clínico, né, que vai ser investigado, examinado, né, e não por uma situação específica, né? Então a gente consegue ver com clareza, e a conduta que a gente tem é de sempre questionar, né, de trazer realmente questionamentos que possam fazer com que a mulher ela crie a sua própria narrativa e que ela perceba, né, os danos, né? Para isso que a gente tem uma ciência que vem cada vez mais investindo em pesquisas, né, para que a gente possa reconhecer o que é que faz mal, o que é que não, né? O que é que não... Então chega a ponto da mulher chegar para você e dizer, doutora, será que eu tô ficando louca mesmo? Meu marido tem razão. Demais. A sensação é que eu tô ficando doida. A sensação muitas vezes também, né, mulheres que ingerem bebida ou outras substâncias também, né, para tornar também algumas situações mais fáceis, né? Então a gente muitas vezes vai analisar casos que são, sei lá, chega com a demanda de, poxa, eu tô querendo parar de beber, eu diminuir meu consumo de álcool. Mas quando você vai entender ali o contexto, na verdade aquele consumo está associado a uma tentativa como eu posso dizer? Fugir da realidade. De fuga da realidade. De se anestesiar de muitas situações sofridas, né? Com relação, Larissa, a esse processo de desconstrução, todas essas crenças limitantes, essas crenças legitimadoras da violência, dá umas dicas pra gente, para as mulheres que estão nos assistindo. Dá para fazer alguma coisa, mudar algo no nosso comportamento, essas mulheres que têm todas essas crenças? O que que elas podem fazer nessa busca pela desconstrução dessas crenças? Muito bom isso que tu tá perguntando, porque eu acho que isso é uma grande virada de chave. Quando as mulheres estão sofrendo violência, muitas vezes, na maioria das vezes, elas não têm com quem conversar. E aí eu convido, né, as mulheres que
estão nos assistindo, né, se sentiu em alguma fala, né, até aqui, alguma identificação, observe, né, se você não está se sentindo isolada, se você sente que não pode conversar com outras pessoas, com a sua família, com amigas, né, ou que fazer terapia é uma coisa muito distante e que aquele profissional não vai entender, vai ser difícil, não é para mim, é uma coisa cara, vai gastar tempo. Se eu for para terapia, eu vou me separar, eu vou chegar nisso, vai ser esse o final e eu não quero me separar, né? Então, o que eu posso dizer é que essas mulheres se fortaleçam mais os seus vínculos, porque são nessas lacunas, né, afetivas que a violência vai acontecendo, né? E que não é culpa da mulher, né? A vida vai fazendo com que a gente vá correria, né, o dia a dia, as coisas, né, enfim, cada mulher tem a sua história, né, mas assim, em termos gerais, e isso vai fazendo com que a gente vá se enfraquecendo e assim, enfraquecendo os nossos laços, né, não sabendo identificar, às vezes numa conversa com uma amiga, você já pode se sentir compreendida, né, então acho que uma visão boa é essa. Eu percebi aí na tua fala que tu falaste de isolamento, falou de manipulação, né? Não deixou de ser manipulação. Sim. Chantagem também, né? Chantagem. Condutas muito características dos abusadores. Em redes sociais também, né? Então, muitas mulheres têm muito medo, né? De serem expostas em redes sociais, de serem humilhadas, né? Às vezes a humilhação do tipo assim, ela é muito doida, você é muito chata, tá o tempo inteiro reclamando, né? É difícil. Difícil. Por isso que tá sozinha, ninguém aguenta. Exatamente, né? Então tem essa visão também, né, daquela mulher que se separa e aí vai ficar só e não vai ter ninguém, assim, como se a mulher ela precisasse de uma outra pessoa para existir, né? E não, somos seres humanos. Né, nós temos direito, né, direitos iguais, né, aliás, Declaração Universal de Direitos Humanos, né, então todo ser humano, né, tem direito. Pois é, né? Nós somos plenas Sim. E completas ainda nesse momento que a gente escolhe alguém para dividir nossa vida, seja homem ou mulher. Aquilo é um acordo de vontade, mas a gente precisa ser inteira, né, até para poder estar inteira na vida do outro e ter algum significado e construir uma relação bacana. Acho que respeito, né? Sim. Respeito não faz mal para ninguém. É verdade. Não é verdade. E aí, gostaram do bate-papo de hoje? Eu tenho certeza que as contribuições, tudo que foi partilhado aqui vai fazer a diferença ou na sua vida ou na vida de alguém que você conhece. Então já sabe, né? Curte, compartilha, ativa o sininho, se inscreve no canal, manda para todo mundo que você quiser. Te espero aqui no Chama Delegada. Um cheiro no seu coração e até o nosso próximo episódio.